Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo. A minha convidada de hoje é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, fez Erasmus em Roma, fez o seu mestrado na Universidade Católica do Porto. Nós vamos falar hoje sobre resiliência, sobre dedicação e sobre todo o histórico que fez ela chegar onde ela chegou até hoje. Ela é juíza no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e está aqui para nos contar um pouco da sua trajetória. Daniela Henriques, obrigada por ter vindo. Olá, muito obrigada eu. É uma honra entrevistar uma pessoa como você, com uma jornada tão assim, humana, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei na internet. Muito obrigada mesmo. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória pessoal e profissional para se tornar o que você se tornou hoje. Então, eu sinto que tive sempre um elevado sentido de justiça e alguma aptidão natural para equilibrar posições. E nessa medida, desde muito cedo que quis ir para Direito. Tinha algumas dúvidas, porque eu não gostava muito de ler, então seria supostamente uma coisa difícil, não é? Mas eu gostava muito e gostei muito daquilo que eu estudei. Entretanto, entrei então na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Fiz o meu mestrado depois na Universidade Católica do Porto e, entretanto, decidi que devia estar do outro lado do sistema e seguir a magistratura, porque, na realidade, enfim, as poucas experiências que tive com proximidade com a advocacia fizeram-me perceber que era difícil para mim defender posições que eu não considerava assim tão certas em alguns momentos, para assegurar, obviamente, os interesses do cliente, que seria esse o meu trabalho, naturalmente. Mas, precisamente por ter dificuldade nessa questão e também por sentir que tinha alguma facilidade em resolver conflitos, optei pela magistratura. E é isso. Ao longo do percurso, o tempo de estudo, eu sei que é muito difícil, não é? São pouquíssimas vagas e não é apenas estudar e passar. Tem que ser os melhores, não é? Tem que ser a melhor. Como é que se preparou e como é que foi esses 2 anos, mais ou menos, que passou estudando? Certo. Como é que se preparou e como é que foi esses 2 anos de dedicação? Enfim, inicialmente eu optei até por fazer alguns cursos de preparação. Existem cursos, algumas universidades oferecem cursos específicos de preparação para ingresso na magistratura, para entrar no Centro de Estudos Judiciários, que é, vamos dizer assim, uma escola de juízes, na qual todos nós temos que entrar para aceder à profissão. E portanto, inclui um procedimento de ingresso que demora mais ou menos 9 meses, entre 2 exames escritos, mais 4 exames orais, exames psicológicos e psicotécnicos, portanto é um processo algo demorado. E, portanto, para nos prepararmos para esse procedimento é necessário algum estudo, naturalmente muito estudo prévio, e por essa razão algumas universidades oferecem esses cursos de preparação. E então foi o que eu fiz. Fiz 2 na altura, simultaneamente até, e comecei a estudar, não é, as matérias que precisava, e foi isso, em termos de preparação. Depois, claro, é preciso manter alguma calma, Muita calma, confiar, né? na sorte. Enfim, é preciso, é necessário, são características que são muito necessárias. Resiliência, naturalmente, confiarmos em nós próprios, sabermos que não podemos confiar em mais ninguém, só em nós. E é connosco que temos que contar, porque se não contarmos connosco não podemos contar com mais ninguém. E enfim, é isso. Em termos pessoais, eu sei que foi uma menina, uma criança teimosa,
uma criança que as pessoas até achavam que era mais trabalhosa do que uma criança normal. Eu digo isso porque eu também tenho uma filha bastante teimosa de 3 anos e eu falo, meu Deus, o que é que eu faço com essa miúda? Já gostei de ler a tua história. Essas características desde pequena também fizeram diferença na sua trajetória? Eu acho que sim. Eu acredito que crianças difíceis têm personalidades fortes e, regra geral, bem trabalhadas, podem transformar-se em pessoas muito competentes, na verdade. Porque eu acho que as características que eu tinha, que era, regra geral, desafiar muito tudo aquilo que me davam por adquirido, ser muito teimosa, enfim, questionar tudo aquilo que me mandavam fazer. Todas essas características podem parecer chatas quando se é pai, porque é difícil educar uma criança assim e é difícil às vezes no dia-a-dia, quando as pessoas estão cansadas, lidar com crianças assim. Mas eu hoje, quando olho para crianças assim, normalmente digo, vamos esperar, porque regra geral são mais qualidades do que defeitos. Que bom. Eu acho, e sim, isso ajudou-me, porque esse tipo de características que já nasceram comigo não se estudam, não é? O questionarmos tudo, o procurarmos fazer melhor, ou não aceitarmos tudo como verdadeiro, tudo isso fez com que eu... enfim, são características que eu acho que me fizeram evoluir muito. Eu vi que você disse que o seu CV não diz quem você é, a sua profissão não diz quem você é. Exatamente. É um pouco por aí, não é? Sim, completamente. Eu acho que é muito triste na realidade quando nos procedimentos de recrutamento e tudo, muitas vezes já percebo-me que há muitas pessoas que são excluídas com base em CVs, que às vezes até estão mal feitos por culpa da pessoa ou não, mas de todo modo, ainda que tenham só percurso académico e profissional, não definem as capacidades que as pessoas têm. A destreza, com certeza. A destreza a nível profissional tem muito que ver com aquilo que nós somos, no geral, a criatividade na procura de soluções, o sermos desenrascados. Eu gosto muito desta palavra, ainda eu também. Eu também gosto, por acaso. Enfim. Falando em ser desenrascado, eu sei que trabalhou num café, e trabalhou numa loja de roupa. Sim. O que para muitas pessoas é quase que vergonha, não é? Como é que uma licenciada está ali, e ainda mais para os mais velhos olhar para aquilo, não é? Os avós, os tios, olha a Daniela trabalhar num café, a Daniela trabalhar numa loja de roupa. Isso te fez crescer certamente muito, e eu queria que você falasse exatamente desse percurso, para que as pessoas entenderem o que tirou de bom dessa altura, não é? Aprendi muito a nível pessoal, e aprendi muito mesmo, ou seja, aprendi mesmo muitas coisas que hoje me são úteis para o meu trabalho, como é que as coisas funcionam, como é que é estar do outro lado, tudo isso. Eu acredito que isso me trouxe competências que de outro modo eu não teria adquirido. E foi muito giro, foi muito divertido. Saber fazer aquelas coisas, dobro roupa como ninguém hoje em dia e tiro cafés muito bem, espuma de leite, chocolate quente. O que quiserem. Sim, isso é... e também dá jeito, verdade seja dita, mas à parte disso foi muito giro, trouxe-me coisas muito boas, aprender a lidar com o público, humildade. Aconteceram-me coisas do género, o cliente chatear-se por algum motivo e dizer-me, mas por acaso sabe com quem é que está a falar? E eu olhar para o cliente e pensar, não, mas também não estou... Não disse, mas pensei, não estou a perceber qual é a relevância disso. Porque ele também não sabia com quem é que estava a falar, quais eram as minhas competências, qual era o meu conhecimento, se eu... Não sabia nada sobre mim. E aquilo que me apetecia responder era precisamente isso, e o senhor sabe com quem é que está a falar?
Eu não, mas eu acho que também não sabe. Portanto, acho que podemos ficar por aqui. É apenas um café, não é? É apenas um café. Acho que não preciso saber. Pronto. E sim, isto acontece. A arrogância das pessoas, quando acham que o outro lhe está, de certa maneira, inferior, é uma coisa surreal. Mas é isso, eu nunca me senti mais que ninguém, passo a expressão. Trabalhar nesses sítios foi só um meio para atingir um fim. Eu precisava de dinheiro. Naquela altura era a maneira mais rápida de eu conseguir, para pagar as minhas coisas, para viajar, para ir a concertos. E, portanto, aquilo pagava. Era o suficiente. Exatamente. E não tenho problema algum. Eu acho até que escrevi isso quando mandei o resumo, mas a advocacia, ou o ingresso na advocacia, na altura, demorava algum tempo. Eu já na altura não tinha a certeza que era aquilo que eu queria. E os estágios para a advocacia, na maior parte dos casos, não eram remunerados. E nessa medida eu achei que era mais importante para mim na altura ganhar dinheiro para chegar ao meu objetivo posterior do que trabalhar gratuitamente. Tirava café, ganhava dinheiro e nem tinha que pensar em muita coisa, não era? Era mais simples. Era só isso. E o fato de ter sido... esse trajeto ter sido trabalhar e estudar não é uma coisa muito comum aqui, não é? As pessoas normalmente ou estudam ou trabalham, e eu vi que teve um determinado período que você deixou de trabalhar para se dedicar um pouco mais e depois acabou por voltar a trabalhar e enquanto estudava. Sim. Ou seja, no seu caso, o trabalhar dava ali alguma coisa que favorecia e não prejudicava, não é? Além do dinheiro, que você queria o dinheiro para comprar suas coisas, para ir aos concertos, Claro. mas tem um certo preconceito das pessoas estudarem e trabalharem. E você é nova, ou seja, isso é uma coisa recente. O que é que diria sobre isso? Eu não diria que há preconceito. O preconceito que eu senti... o preconceito que eu senti tem mais a ver com outra questão, que era, eu já tinha mestrado na altura e comecei a trabalhar em funções que estariam muito abaixo das minhas habilitações académicas, e o preconceito estaria aí, não estaria no não ser licenciado ou estar a estudar e estar a trabalhar ao mesmo tempo. Eu conheci vários colegas que fizeram isso. Ali o preconceito que eu senti, isso é verdade, foi mais aí, foi quando eu já tinha terminado de certa maneira o meu percurso académico e decidi fazer um trabalho que para alguns seria considerado menor, e é por aí. Não é pelo facto de ter trabalhado durante a licenciatura, porque eu durante a licenciatura, quando trabalhei, não senti tanto isso. Senti isso, lá está, quando começou a chegar à altura em que era suposto eu encontrar um trabalho na minha área, e optei por não trabalhar na minha área porque os cafés e as lojas de roupa pagavam e a minha área não. E optei por fazer isso porque queria chegar a outro sítio e achei que esse seria o caminho certo para mim, e foi. E está aí a prova disso, né? Sim. E o resto é resto. Olha, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão como juíza? Decidir. Decidir é o maior desafio. Decidir com a consciência de que se decidiu da melhor maneira possível com todos os elementos que tínhamos na altura e ir dormir descansado. É uma decisão solitária ou tem algum certo apoio? Ou de um familiar, ou de um mentor? Como é que consegue fazer isso? É uma decisão muito solitária, naturalmente. É claro que nós, por vezes, conversamos com colegas para nos... às vezes para acalmar a nossa consciência também. Mas de todo modo, ou para esclarecer dúvidas, para saber se o colega concorda connosco,
Sentir que o colega concorda connosco é sentir que não estamos a pensar mal, não é? Sim, claro. Ou não tão mal, pelo menos. Tem ali alguém que concorda, ao menos, né? Exato. Mas é isso, é decidir e ficar tranquilo com a decisão. Esse é o desafio maior. E como é que você lida com essa pressão? E essa responsabilidade dessa tomada de decisão tá ali toda sob a sua responsabilidade? Então, temos que lidar precisamente com responsabilidade, com muita responsabilidade. Saber que aquela decisão e aquela consequência é da nossa responsabilidade. Faz parte da sua vida, não é? Sim, mas com brio, sempre, ao mesmo tempo com alguma distância, sempre com alguma distância. Caso contrário, corremos o risco da decisão ou do processo ou da situação nos afetar emocionalmente e até, de certo modo, perdermos a nossa objetividade. Portanto, é sempre preciso alguma distância do problema. Não deve ser fácil essa tal distância, assim, do problema, não é? Olhar para o problema apenas como um objeto, um problema, não algo que se não é nosso. Sim. Que nós temos responsabilidade sobre ele, mas não é nosso. No fim do dia, quando terminamos o trabalho, quando voltamos para as nossas famílias, o problema não é nosso. O problema é do senhor X, Y, Z, não é nosso. Porque, caso contrário, isso afetar-nos muito emocionalmente e pode até ter consequências na nossa saúde, não é? Sim, sim. O problema não é nosso, acho que é uma boa maneira, não é? De todas as profissões, no fundo, porque a minha profissão, a sua, de todas as profissões, a gente muitas vezes se envolve com um problema que de fato não é nosso, emocionalmente, às vezes a gente leva para casa e leva aquela carga emocional ali pesada de um problema que não é nosso. Como é que você vê o papel dos jovens juízes aqui em Portugal? É muito jovem, deve ter colegas com o dobro da sua idade, não é? Sim. Ou mais, com já o quase. Dobro, mais do dobro da minha idade. Como é que se posiciona? Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas me veem? Quais pessoas? Os seus colegas, principalmente. Eu tenho alguns colegas que são da minha idade, não é? Portanto, veem-me como pares, naturalmente. Mas nunca senti assim, ou seja, eu sinto que os meus colegas mais velhos, no geral, nos respeitam a nós, colegas mais novos, sem qualquer reserva. Claro, nós temos um percurso para percorrer, claro, em termos de experiência e tudo isso, mas não me sinto desvalorizada ou coisa do género. E como é que você vê o papel do jovem juiz no sistema judicial português? Eu gosto de acreditar que esta nova geração de juízes pode contribuir positivamente para a imagem da justiça no geral, porque eu acho que as pessoas são agora mais próximas portanto, os novos juízes são mais próximos das pessoas, acho eu. Ou seja, e mesmo o público no geral já não vê o juiz como aquela imagem distante e que não percebe os problemas dela, e não sei se me estou a fazer entender. Sim. Eu acho que o facto de nós sermos mais próximos das pessoas agora e não termos aquela postura tão altiva a que nós estamos habituados a imaginar. Têm medo, não é? É mais imaginar, porque nem sempre é tanto assim, não é? Às vezes há pessoas que imaginam, mas também nunca estiveram num tribunal. Sim, é verdade. Mas pronto, mas enfim, a questão é que o facto de... Eu tenho sentido que o facto das pessoas perceberem que eu sou mais próxima delas faz com que elas acreditem mais que o problema delas está em boas mãos, que o problema delas está nas mãos de uma pessoa que também é uma pessoa como elas, que está e que percebe o problema dela. Não sei se consegui explicar. É uma questão mais humana, não é? Sim, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas sentem em relação à justiça é que o juiz está muito longe da realidade delas, que não percebe o problema delas e por isso não vai resolver bem o problema delas, porque ele está lá no pedestal e não está cá em baixo a lidar com os problemas do dia-a-dia como o destinatário da decisão estará, não é?
E então eu acho que é isso. Quando eu sinto isso, quando eu transmito às pessoas que elas podem estar à vontade a falar, que quando lhes dou alguma abertura, sim, de certa maneira elas sentem-se mais confiantes. Sinto que confiam mais ou que irão confiar mais na decisão. Ou seja, vê que isso tem sido uma mudança, que as pessoas começam a acreditar mais no sistema. Eu acho que isso a longo prazo pode ser um fator para as pessoas confiarem mais na justiça, sim. Ou seja, olha para a cara de uma pessoa mais jovem e diz, olha, ela até me percebe, percebe o meu problema de uma maneira mais humana, está ali, sim, vive. Dependendo da postura da pessoa jovem. Sim. Às vezes também há o revés da medalha, não é? Que a pessoa, também acontece, que deparam-se com uma pessoa que tem idade para ser neta delas e têm alguma dificuldade em confiar na capacidade técnica da pessoa. Isso também acontece, naturalmente. Pois, é verdade. Quais são as áreas do direito que você mais atua? Eu, neste momento, estou a fazer essencialmente execuções fiscais e contraordenações tributárias. Pode falar assim de uma maneira mais acessível o que é que é uma execução fiscal e o que é que é uma contraordenação tributária, para as pessoas entenderem? Sim, basicamente um processo de execução fiscal é um processo instaurado pela autoridade tributária, não é? Para a execução de dívidas fiscais, ou seja, impostos. Portanto, impostos não pagos. Certo. Não pagou o imposto, vamos para a justiça. É isso. Basicamente isso. Sim, e a outra contraordenação? Contraordenações tributárias portanto, é a contraordenação associada, de uma forma muito simplista, por exemplo, ao não pagamento do imposto. Portanto, o não pagamento do imposto gera duas coisas. Ou seja, o não pagamento do imposto significa que a pessoa não pagou o imposto, portanto tem de o pagar, ponto número 1. Ponto número 2, é contraordenação tributária não pagar o imposto, portanto é-lhe instaurada um processo de contraordenação que dá lugar a uma coima, regra geral. Ok, ou seja, esses são os seus casos, basicamente. Sim, essencialmente o que eu faço agora é isso. É muito trabalhoso. Sim. Tem casos muito, muito difíceis para você como juíza? Tem dias, sim, alguns. Que tem que ser mais detalhista, tem que se estudar mais, tem que ir mais ao fundo, sim, tem que voltar aos livros. Há processos que dão mais trabalho que outros, sim, mas faz parte. Sim, e outros processos são mais fáceis, são processos mais corriqueiros, já consegue fazer? Sim, alguns também são mais fáceis e mais repetitivos, sim, claro. Sim. Há processos que não são feitos por si, ou todos os processos passam pelas suas mãos e tem que ler todos. Como é que funciona isso na prática mesmo? Tem um assistente que legalmente pode ajudar? Não. Então, muito basicamente, quando somos colocados num tribunal, é-nos atribuído um acervo de processos. Um número, portanto, um grupo, um bolo de processos. E esses processos ficam atribuídos à minha titularidade e sou eu que os resolvo. Sou eu que tenho de os conduzir para a fase de sentença e proferir a sentença. E isso tem que ser feito presencialmente ou você tem essa facilidade também de trabalhar de casa? Sim, temos alguma facilidade em trabalhar em casa, sim. Isso é bom? Sim. Facilita a concentração boa. Também? Sim, sem dúvida nenhuma. Ajuda, não é? Aproveita. O Covid veio para ajudar nesse sentido ou já era sempre assim? Sim. Eu acho que sim. Eu só entrei na magistratura depois do Covid. É bastante recente. E, portanto, não sei bem como era antes, mas pelo que dizem, sim. Antes as pessoas iam mais ao tribunal, ou seja, iam mais trabalhar para lá todos os dias. E ficavam a trabalhar em casa mais pontualmente. E agora acabam por ficar mais vezes. Enfim, vamos na mesma ao tribunal,
vamos na mesma ao tribunal, até porque temos diligências, temos as audiências, não é? Era isso que eu me referia. Há coisas que obrigatoriamente temos que fazer presencialmente, mas sim, podemos gerir e ficar em casa algumas vezes. Nós, pessoas comuns, temos sempre a sensação que tudo demora muito na justiça. Como é que é para vocês, do outro lado da moeda? Que não, as minhas amigas todas não param de trabalhar, têm sempre trabalham, e são super dedicadas, super eficientes, mas quem está do outro lado, o que a gente ouve é sempre que o sistema é lento, que as coisas demoram, e eu vejo pela minha empresa também quanto tempo que demora para resolver as coisas no tribunal. Eu tenho processos de 2, 3, 4, 5 anos. Com o Covid veio para atrapalhar ainda um pouco mais. Como é que vocês que estão do outro lado conseguem lidar com isso? É um pouco difícil. Eu queria só deixar aqui bem claro que há uma grande frustração também do lado de cá. Eu imagino. Porque há uma grande frustração, porque eu vou dar apenas um exemplo. A minha primeira colocação foi em setembro de 2023, em efetividade de funções, naturalmente, porque até aí tinha sido em formação, em estágio, mas, portanto, só tenho uma experiência curta. Mas entrei, então, disse eu, em 2023. E encontrei processos de 2014, 15, 16, 17, e eu penso, e às vezes de factos tributários muito anteriores a isso, ou seja, situações da vida muito anteriores a isso, apesar do processo de ter aquela data. É muito difícil para mim eu autorresponsabilizar-me por uma coisa dessas, por muito que eu diga, este processo está aqui há muito tempo à espera de uma decisão e eu preciso de o fazer, e naturalmente preciso de o fazer, e sinto-me responsável por ele estar ali à espera, digamos, mas a realidade é que eu não tenho culpa nenhuma. Eu pessoalmente, quem tem culpa é o tribunal, no geral, o sistema no geral, a justiça no geral. Mas eu pessoalmente não tenho culpa nenhuma. Quando ali cheguei, o processo já existia há não sei quantos anos. E é difícil lidar com isso, porque pronto, e depois eu até quero fazer aquele processo o mais rapidamente possível, mas existem outros, às vezes mais antigos, mais prioritários, o que seja, e tem que se ir fazendo. Ou seja, o que nós sofremos e sentimos, mas vocês que estão do outro lado também sentem, porque não tem mãos suficientes para fazer as coisas que já estão ali, não é? Sim, é altamente frustrante deparar-nos com isso, mas é preciso ter alguma distância. E é o que é. E ir fazendo com responsabilidade e o mais rápido que se puder e pronto. E é o máximo que eu posso fazer. Eu deparei-me com coisas muito anteriores a eu ter sequer entrado na Faculdade de Direito. Uau! Por isso. Deve ser chocante, mas enfim, é o que é, não é? E como é que você acha que a sua geração vai contribuir para isso? Um sistema judiciário mais eficiente e mais justo, talvez? Já está a melhorar. Eu já tinha dito uma das formas que eu acho que as novas gerações podem contribuir, mas, de todo modo, as coisas estão a melhorar. A nível de resolução dos problemas, dos processos, no geral. Porque estão a entrar muitas pessoas novas. As pessoas novas são mais produtivas, acho eu, porque têm a cabeça mais fresca, segundo dizem. Tem. Em princípio, e sendo mais, não é? Sendo mais pessoas, eu acredito que estamos no caminho certo. Ok. O sangue novo talvez dê uma mexida. Com mais energia. Sim. E qual conselho que você daria para os jovens que estão nessa carreira e que já têm na cabeça que querem seguir a magistratura, mas que não faz ideia de como é que essas coisas... Como é que pode ser feito? Acham que é muito distante, que se tornar juiz é um sonho muito distante da realidade deles. É começar por perceber como é que se faz
porque para todas as coisas impossíveis é preciso saber como é que se começa, não é? E depois perceber se é mesmo impossível ou não. Não é? Não Temos aqui um exemplo vivo. Mas de todo modo, pronto, perceber como é que se faz, perceber o que é que cada um tem de fazer e que recursos tem que direcionar para chegar ao objetivo, ter foco no objetivo, ter uma grande autorresponsabilização, nada de tudo acontece, enfim, nada de ter aquela sim, mas nem era bem isso, é aquela ideia de que tudo aquilo que nos acontece é por fatores externos e eu é que sou, lá está, uma vítima no meio disto tudo, porque eu esforço-me e as coisas não acontecem. Não, se as coisas não acontecem da maneira que eu fiz, eu tenho que fazer de uma maneira diferente, porque repetir a mesma coisa e achar sempre que as coisas não resultam porque tudo o resto tem culpa, menos eu, não pode ser. Portanto, isso já é um treino para aquilo que vem a seguir, no fundo, que é ter um elevado sentido de responsabilidade por aquilo que nos acontece. E depois, há de certo coisas que nos acontecem que nós não podemos controlar, mas podemos sempre controlar como reagir àquilo que nos acontece. Portanto, isso é para mim essencial. E depois, ter muita independência. Aquela questão que eu já falei há pouco de sabermos que podemos contar connosco, sabermos que somos capazes de chegar ao objetivo apenas e só com as nossas capacidades e trabalhar para isso. E quando recebeu a notícia que tinha sido aprovada, já tinha feito uma primeira prova e não tinha sido aprovada, e aquilo ali te deu mais força ainda para estudar e dizer eu vou até o fim. E quando recebeu a notícia, como é que foi isso, assim, de ter tentado? É assim, a raiva, eu costumo dizer, é um ótimo motor. Normalmente, quando nós ficamos chateados, nós dizemos, não, desta vez é que vai ser, porque isto só me acontece uma vez, à segunda já só cai quem quer, não é? Como se costuma dizer. Mas, sim, eu acho que, obviamente, que isso é um bom motor. Mas não, na altura não foi muito essa postura com que eu fiquei. Claro que fiquei muito chateada, naturalmente, e faz parte de ficar chateado, faz parte de ficar triste. Isso é uma coisa que eu gostava de focar, é que as pessoas têm que se permitir estar chateadas e estar tristes. Faz parte do processo. Só quando as pessoas aceitam que estão chateadas e tristes naquele momento é que podem passar para o passo seguinte, porque caso contrário, quando as pessoas fingem que não estão chateadas, fingem que não estão tristes, regra geral o problema não foi devidamente processado, digamos assim. Então essa é a minha estratégia. Eu na altura fiquei mesmo muito triste, muito chateada, e depois, quando terminei de ficar triste e chateada, disse que tinha de arranjar um trabalho, porque na altura não podia ficar outro ano sem trabalhar, porque eu precisava, não dava, até por uma questão de sanidade mental até. Ou seja, ficar outro ano focada apenas a estudar não seria saudável para mim. E nessa altura foi quando eu, nesse concurso, foi quando eu consegui entrar. Porquê? Porque eu, nessa altura, senti que a magistratura já não era a última bolacha do pacote. Porquê? Porque eu tinha trabalho. E na altura tinha um trabalho que eu até gostava, eu trabalhava numa empresa de programação de software como jurista, fazia consultoria jurídica, basicamente, lá. E então foi isso. Eu, quando fui fazer os exames, já fui com uma postura completamente diferente, que é, isto não é a última coisa do mundo, se isto não acontecer, está tudo bem, eu continuo com o meu trabalho e há de acontecer mais tarde. Que era uma coisa que não tinha acontecido no ano anterior, porque eu estava só e apenas a estudar para aquilo, e quando aquilo não se realiza, a decepção é muito maior, não é? Porque eu perdi tudo. Fiquei sem tudo aquilo para o que eu estava a trabalhar durante um ano seguido, não aconteceu.
E eu cheguei a essa altura e tive de arranjar uma solução, não é? Lá está, quando se chega a essa segunda fase em que eu já não ia perder tudo porque eu tinha um trabalho, eu até fui para os exames muito mais relaxada. E isso ajudou, naturalmente. Porque, não que eu não quisesse muito aquilo, eu queria na mesma muito aquilo, mas era diferente, porque era como se aquilo não acontecesse, eu tinha uma cama de rede. Claro. É isso. E quando passou, como é que foi? Demitiu-se? Sim, quando entrei, demiti-me. Na altura ninguém sabia, lá na empresa, eu gostava muito da minha equipa, da minha chefe. E pronto, e fiquei triste até, de certo modo. Triste de perder, enfim, uma coisa boa na minha vida. Ok, que era para ganhar outras coisas boas, mas... E eles sempre ficaram difícil. Felizes também, não é? Eles ficaram muito felizes por mim, ficaram super surpreendidos porque não estavam a contar, eu escondi sempre de como é que toda a foi gente. isso? Porque assim, eu não ia dizer, não é? Porque podia não acontecer. E então pronto, como podia não acontecer, eu optei por não dizer, só ia dizer se acontecesse mesmo. E como é que estudava? Estava o dia inteiro no trabalho? Sim, por acaso tive alguma sorte depois porque meteu-se o Covid. Para tudo na vida é preciso sorte. E essa foi uma das minhas sortes. Mas, inicialmente, eu comecei a trabalhar lá em dezembro de 2019, portanto, pouco antes do Covid, não é? Foi no início de dezembro, e nessa altura ia e vinha para aqui, para Oliveira das Meias, de comboio, porque era o mais prático para mim, mas também porque me permitia estudar pelo caminho. Então, era 1 hora para lá, 1 hora para cá, e eu ia a estudar para lá e para cá. Depois estudava ao fim de semana ou quando tinha tempo livre, pronto, por aí fora. Eu também já tinha estudado essencialmente tudo no ano anterior, aquilo era só ir fazendo revisões, digamos. Ou seja, estudava 1 hora mais ou menos na ida? 2 horas por dia, mais ou menos. E só? Só, depois estudava ao fim de semana. Depois estudava ao fim de semana. Mas tinha uma vida normal? Saía? Sim, naturalmente. Depois meteu-se o Covid em março, por aí. Sim. E foi quando nós ficámos em casa. E isso facilitou-me muito, porque eu continuei a trabalhar em casa, porque o trabalho que eu fazia lá na empresa era muito fácil de fazer à distância. Ia lá, não me lembro, houve uma altura que nem fomos, mas depois começámos a ir, assim, 1 vez por semana, rodávamos, pronto, era assim. Pronto, todos nós nos lembramos disso. Sim. E nessa altura era mais fácil, porque eu não perdia tempo nas viagens, então eu conseguia gerir melhor o meu tempo de estudo. E aí consegui estudar mais. Pronto, e foi uma das sortes que eu tive, foi essa. Depois, na altura dos exames, fui pedindo férias, ou seja, pedia férias assim, por exemplo, eu ia fazer um exame numa sexta-feira, pedia a semana toda, por exemplo. Claro que tive que gerir os dias de férias que tinha disponíveis, mas dentro daquilo que havia disponível eu fui gerindo assim dessa forma e estudava nas semanas anteriores, nas férias, pronto, e depois fui fazer o exame, os exames todos, pronto, foi isso. Temos aqui um ponto importante que é o ego, não é? Sim. Acho que é uma profissão que mexe muito com o ego das pessoas. Estudar numa universidade como a Universidade de Coimbra, depois fazer um mestrado na Católica, é tudo assim muito senhor doutor. Como é que foi isso? Eu vejo que você é uma pessoa muito simples, muito terra e gosta do que faz e quer mesmo ajudar a transformar a vida das pessoas. Como é que é isso com o ego e onde as pessoas te colocam? Eu confesso que eu fiquei nervosa quando eu falei, quando o Daniel me disse a pessoa e etc, eu fui estudar, fui pesquisar, fui pro Google, eu falei, meu Deus, não é diante de uma celebridade, mas é diante de uma pessoa muito, muito competente, muito inteligente, e as pessoas às vezes sentem um certo medo, não é? Além do ego que essas pessoas, que já está tudo envolvido com esta profissão.
vejo que não é a sua cara de todo e por tudo que eu li. E como é que é isso? Agora passa a assumir realmente um cargo e está não diria num pedestal, mas está num lugar muito, muito alto e que tem um certo respeito. Como é que controla isso? Ser a senhora doutora, juíza, tão nova, como é que controla esse ego? Como é que consegue se manter com os pés no chão? Não é difícil para mim, na verdade, eu não tenho dificuldades com isso. Não tenho porque para mim não é opção ser uma pessoa diferente. Eu gosto da pessoa que eu sou e voltamos ao início desta conversa, que é a minha profissão e o meu currículo não me define. Eu sou uma pessoa, independentemente disso tudo, e tenho as minhas características pessoais, tenho as minhas relações pessoais, e tenho uma forma de estar que pode ser diferente de algumas pessoas, mas vou continuar a ser assim. É importante nesta profissão saber domar o ego. Algumas pessoas não conseguem fazê-lo. Mas eu nunca senti muita dificuldade em fazer isso, porque eu sou naturalmente assim. Parabéns. Havia um formador no Centro de Estudos Judiciários, um juiz desembargador, que nos dizia para termos cuidado, enfim, eu gosto muito dele e gostava muito daquilo que ele transmitia. Ele dizia para termos cuidado com a juizite, que era precisamente essa questão, que é pronto, vocês agora são, quando terminámos a formação, dizia, pronto, então vocês agora são todos juízes, mas atenção, não é para agora irem por aí fora cheios de juizite. Eu achei um piadão, porque é mesmo isso. Às vezes já há pessoas que se deixam levar um bocadinho por essa posição de poder, não é? E isso sobe-lhes um bocadinho à cabeça, passa a expressão. Sim. Mas pronto, acho que não passa por aí. Sim, eu já convidei pessoas para estar aqui que não são advogados, não são da área do direito, não são da magistratura, mas são empresários. E já estão num nível um bocadinho mais avançado, mas tem pessoas que nem sequer respondem. E tem pessoas que estão num nível muito maior e que estão aqui, e que vêm aqui. E tem outras que o ego não permite simplesmente nem que diga, nem que sim, nem obrigado, nem tchau, nem até logo. Então, quanto mais a profissão dá esse poder, essa juizite, como você diz, mais muitas pessoas se perdem. Então, eu gosto de falar disso do ego, porque, principalmente para os jovens, porque não vai mudar nada na vida das pessoas. Não vai mudar de todo. Nem o capital intelectual dele, nem a parte de relações humanas, nem nada, absolutamente nada. Não muda e não transforma a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Sim. Então, parabéns por levar a vida desse jeito e conseguir não colocar a juizite acima de toda a sua competência e, acima de tudo, acima do seu jeito de ser, não é? Da menina, da mulher, da colega de turma, da menina que trabalhou num café, da menina que dobrou roupas e da mulher, da doutora juíza que você é hoje. Parabéns de coração. Obrigada. Quais são os seus hobbies? O que é que você gosta assim, de fazer no seu tempo livre, para desestressar, para descontrair? Ora, eu hoje, no meu tempo livre, fico feliz se conseguir fazer as coisas mais simples. Portanto, tipo tomar um café? Tipo isso. Com uma amiga? Sim, e aproveito para fazer literalmente essas coisas mais simples. Eu gosto muito, os meus hobbies passaram sempre muito por viajar, ir a concertos e sair, jantar fora, estar com amigos, sim. E passa muito por isso, eu não tenho nenhum hobby específico. E sim, isso tem sido difícil de gerir, simplesmente fazer essas coisas, já nem digo os concertos e viajar, mas só o ir tomar café com algumas pessoas é difícil gerir a agenda, digamos. 10 pessoas e sua também, né? Sim, sim. Porque o mundo, as pessoas têm muitas obrigações e
para gerir uma agenda. Eu também me policio muito. E às vezes são coisas muito básicas. Apenas um cafezinho, apenas trocar uma ideia de 15, 20 minutos já faz muita diferença na nossa vida, não é? Sim. Tem alguma mensagem final que você gostaria de compartilhar, assim, com as pessoas que estão nos ouvindo, os mais jovens, com a comunidade em geral? Bom, então eu gostava de dizer uma coisa que uma vez me disseram, já que isto acaba por se direcionar um bocadinho mais para mulheres, diria eu. Uma vez o meu formador, já no tribunal, disse-me uma coisa muito que me deixou a pensar. Ele disse-me, na sequência de para tudo na vida é preciso ter sorte, ele disse-me que eu tinha muita sorte de ter nascido em Portugal e não, por exemplo, no Afeganistão. Porque ter nascido em Portugal permite que eu, com as minhas capacidades, possa exercer esta profissão. E há muitas mulheres pelo mundo que não podem dizer o mesmo e que não têm essa sorte. E isso é só mesmo sorte. E eu gostava de deixar essa mensagem. Ok. Eu, enquanto mulher, eu gostava que as outras mulheres honrassem isso e que valorizassem isso. É só isso. É verdade. Olha, obrigada por ter vindo. Não. Obrigada por contar a sua história, doutora Daniela. Obrigada por desmistificar muita coisa. E obrigada por ser uma inspiração para as mulheres e, com sorte ou sem sorte, que elas lutem pelos objetivos delas, que elas corram atrás, que elas trabalhem onde tem que se trabalhar e que elas sejam felizes ao longo do percurso, não é? Obrigada. Sim.